Sob o brilho das velas do Palácio da Ajuda, entre reis pintados e alianças veladas, Inês Duarte fez o impensável. Levantou-se contra o destino e beijou um estranho diante de toda Lisboa, mas o que parecia um gesto de rebeldia virou o golpe mais cruel do destino. O homem que ela escolhera ao acaso era o próprio Afonso Moreira, o noivo que jurara rejeitar. Naquela noite, o escândalo virou contrato e a liberdade transformou-se em cativeiro, porque às vezes basta um beijo para selar não um amor, mas o começo de uma guerra entre dois corações. A luz de centenas de velas e lustres de cristal caía do teto altíssimo do Palácio da Ajuda, derramando um brilho dourado que fazia tudo parecer quase irreal. As paredes decoradas com relevos folheados a ouro, os tapetes espessos vindos do Oriente, os enormes quadros a óleo retratando reis e rainhas de séculos passados, tudo compunha um cenário majestoso, onde o tempo parecia suspenso apenas para exaltar a opulência. A orquestra de cordas, num canto do salão, tocava uma sonata de Mozart. As notas suaves se espalhavam pelo espaço, misturando-se ao murmúrio de centenas de convidados, nobres, políticos, empresários e figuras influentes da sociedade lisboeta. No centro da festa, todos os olhares acabaram convergindo para Inês Duarte, a estrela da noite. Ela usava um vestido de seda branca bordado à mão, adornado com delicadas pérolas, cada ponto executado com perfeição. A escolha havia sido de Beatriz Duarte, sua mãe, que acreditava que roupas substituíam palavras e que uma aparência impecável poderia encobrir qualquer falha. Mas para Inês, o vestido não era o traje de uma princesa. Era uma corrente invisível, apertando-a e prendendo-a a um destino que nunca escolhera. Ela se sentava ao lado do pai, Henrique Duarte, um homem de olhar gélido e postura imponente, sempre irradiando a autoridade de quem não conhecia concessões. Durante toda a noite, ele conversava com os convidados sobre o brilhante futuro da família, graças à aliança com os Moreira. Sua voz grave e cortante enchia o ambiente, deixando em Inês um peso sufocante. Para Henrique, aquele não era um banquete de amor, mas um contrato velado, assinado com sangue, honra e a própria filha. Ao redor dela, os sussurros se multiplicavam. Que sorte a dela! Murmurou uma senhora robusta, abanando-se com um leque rendado. Casar-se com um Moreira é como ganhar na loteria. Outros assentiram, sorrindo entre admiração e inveja. Inês ouvia tudo, mas em seus ouvidos aquelas frases soavam como correntes arrastando no mármore frio. Para eles, era sorte. Para ela, era perda. Quando os olhares se voltaram para seu pai, prestes a subir ao palco para anunciar oficialmente o noivado entre os Duarte e os Moreira, Inês sentiu o peito apertar. Sua respiração acelerou, não por causa da multidão, mas porque as paredes pareciam se fechar, empurrando-a para um canto. Cada célula do seu corpo clamava por fuga. Ela percorreu o salão com os olhos, procurando uma saída, real ou imaginária. Então, os viu. No canto, junto ao bar improvisado, um homem permanecia sozinho. Vestia um terno escuro, feito sob medida, elegante sem ostentação. Tinha postura ereta, ombros largos, mas sem a arrogância comum entre os aristocratas. O que realmente aprendeu foram seus olhos. Olhos negros, profundos, que a olhavam sem julgamento, sem cálculo, sem exigências. Um olhar que parecia enxergar por trás das máscaras que ela sempre fora obrigada a usar. Um arrepio percorreu sua espinha. Sem pensar, Inês se levantou. Cada passo ecoava sobre o piso de pedra como um ato de rebeldia contra anos de treinamento para ser a senhorita perfeita. O som dos saltos se misturava à música, mas para ela soavam como tambores de guerra. Os convidados começaram a se virar, intrigados com a atitude de Inês, justamente no momento mais solene, mas ela não parou. O coração batia tão forte que parecia querer explodir. E quando chegou diante do homem desconhecido, não disse nada. Apenas ergueu a mão, tocou seu rosto e o beijou. O tempo parou. Todo o som desapareceu. Restava apenas a sensação de lábios contra lábios, quente, intensa, desesperada e ainda assim carregada de uma força estranha. Não era um beijo de amor, nem de desejo.
Era uma arma, uma declaração. Eu não sou a marionete de vocês. Naqueles breves segundos, Inês sentiu-se livre, mas, quando os lábios se separaram, o mundo desabou de volta. Um coro de suspiros horrorizados encheu o salão. Taças ficaram suspensas no ar. As damas esconderam a boca atrás dos leques, olhos arregalados. Seu pai quase deixou o copo cair. Sua mãe empalideceu sob a maquiagem impecável, e as vozes começaram a se multiplicar como ondas furiosas. Escândalo! Que loucura! O mais surpreendente, porém, não foi a reação da multidão, mas a dele. Ele não a afastou, não demonstrou choque. Ficou firme, encarando-a com calma, como se entendesse exatamente o motivo daquela ousadia. Naquele instante, Inês percebeu. Ele não era apenas um espectador, era cúmplice. A música cessou, e o silêncio deixou cada detalhe mais cruel. O ofegar de uma senhora obesa, tentando se recompor, o tilintar de uma colher contra a porcelana, o farfalhar nervoso de um leque, todo o salão congelou entre o real e o absurdo, sem saber se devia rir, aplaudir ou clamar aos céus. O olhar de Inês varreu os rostos voltados para ela. Escárnio, espanto, expectativa, até mesmo deleite maldoso. Cada par de olhos era como uma lâmina perfurando sua pele. Ela arfava, a mão ainda tremendo por ter largado o rosto dele. Henrique Duarte se levantou de súbito. O rosto contraído, mas encoberto por um sorriso forçado, o disfarce de quem sempre viveu atrás de máscaras. Mas em seus olhos ardia o fogo. Traição, humilhação, fúria. Beatriz, a mãe, levou a mão ao peito como se tentasse segurar o coração prestes a despedaçar. Seus lábios tremiam, o olhar tomado pelo desespero, como se Inês tivesse destruído tudo pelo qual ela havia sacrificado a vida inteira. Honra, status, o respeito da alta sociedade de Lisboa. As vozes dos convidados cresciam em ondas. Ela enlouqueceu? Que vergonha para os Duarte! Ou será romance? Mas no meio do burburinho, o homem beijado permanecia imóvel, como uma estátua viva. Seus olhos não se afastavam de Inês. Seus lábios esboçavam um leve sorriso, não de surpresa, mas de algo mais profundo. Uma serenidade que desafiava a multidão inteira. Inês quis fugir. Quis rasgar o vestido branco que a sufocava. Quis desaparecer do palácio, da cidade, da vida que haviam escrito para ela. Mas seus pés estavam colados ao mármore. Foi então que ele quebrou o silêncio. Sua voz grave ecoou clara, firme, para que todos ouvissem. Acho que não precisamos de apresentações. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Alguns riram nervosos, outros prenderam a respiração. Inês o olhou, coração martelando. Não compreendia. O que ele estava dizendo? Ele se virou para o público, sereno, como se tudo estivesse sob seu controle. O beijo desta noite já disse o suficiente. Um novo burburinho, ainda mais intenso, tomou conta do salão. Inês sentiu o chão sumir sob seus pés. Não podia ser. Então, ele anunciou, em voz firme que ecoou pelas paredes douradas, "O meu nome é Afonso Moreira, e esta é a mulher que todos esperavam ver ao meu lado." Naquele instante, tudo desmoronou. O salão explodiu em aplausos, gritos e assóvios. Taças foram erguidas. Um coro de bravo se espalhou entre alguns homens. Os fotógrafos levantaram as câmeras, e os flashes explodiram como fogos de artifício. Inês ficou paralisada. O homem que acreditara ser um desconhecido, cúmplice improvável de sua rebeldia, era, na verdade, Afonso Moreira, o noivo escolhido por sua família, o homem de quem ela queria fugir. O beijo de revolta, em vez de libertá-la, transformara-se em mais uma corrente. Ela tentou soltar a mão, mas Afonso a apertou com firmeza, fitando-a com tranquilidade, como se quisesse acalmá-la. Para os outros, porém, a cena era perfeita. Um casal jovem e belo, celebrando um amor arrebatador com um beijo público, um quadro eterno. Os flashes continuavam. Um jornalista gritou, "Um beijo de conto de fadas, mais um, por favor." Um calafrio percorreu Inês. Por dentro, milhares de vozes gritavam, "Não, isto não é amor. Isto é prisão." Mas nos lábios surgiu apenas um sorriso rígido, falso, o sorriso de uma marionete diante da multidão.
Enquanto os aplausos ecoavam pelo salão, Inês soube que sua vida havia tomado um rumo sem retorno. A porta da liberdade acabara de se fechar com estrondo, e o homem ao seu lado, aquele que ela beijara, odiava e temia, era o mesmo com quem percorreria o caminho de cativeiro. Afonso Moreira. O burburinho no grande salão do Palácio da Ajuda explodiu como uma tempestade. Pequenos grupos de convidados cochichavam, as vozes carregadas de excitação, curiosidade, dúvida e até indignação. Expressões diversas corriam pelos rostos impecavelmente maquiados, olhos arregalados, lábios trêmulos, leques se abrindo e fechando sem parar. Ninguém mais prestava atenção à orquestra de cordas, que havia interrompido a sonata no meio, tampouco ao vinho do Porto refinado que aguardava nas mesas. O centro de tudo era agora apenas o casal que ousara quebrar todas as regras. Inês permanecia imóvel, o corpo inteiro tremendo, não de medo, mas de caos. Seu coração batia como tambores de guerra, e junto ao pânico surgia outra sensação estranha, ardente, como brasas escondidas. O beijo de instantes atrás que fora ela quem iniciara, ainda queimava em seus lábios, doce e doloroso, como uma marca impossível de apagar. Ela não podia acreditar no que havia feito, diante dos pais, da família, da nobreza lisboeta. Toda uma vida de disciplina, passos contidos, voz baixa, sorriso contido ruíra em segundos. Cada batida de seu coração a havia empurrado para frente, como se ela não fosse mais dona de si. Inês Duarte, a boneca de cristal da família, tornara-se agora o epicentro do escândalo do século. E então, quando ousou erguer os olhos, encontrou o olhar dele, Afonso Moreira. Ele não mostrou choque como os demais, não recuou, não a afastou. Apenas a fitou com olhos escuros e profundos, calmo a ponto de desarmá-la. Naquele olhar não havia desprezo, nem a posse vulgar que tantos homens da alta sociedade demonstravam ao encará-la como mercadoria. Havia apenas uma observação silenciosa, como se ele atravessasse suas máscaras e tocasse a parte mais vulnerável de sua alma. Em poucos segundos, formou-se um elo invisível entre eles. Nenhuma palavra foi dita, mas ambos sabiam. Algo havia mudado. A multidão explodiu em comentários. "Escândalo!" gritou uma senhora, deixando o leque cair. "Ou será amor verdadeiro?" Outro zombou, entre riso e ironia. "Isso vai estar nos jornais amanhã, sem dúvida." Henrique Duarte, o rosto rubro de fúria, manteve ainda assim o sorriso rígido. Sabia que qualquer deslize transformaria os Duarte em motivo de chacota. Ele se preparava para subir ao palco quando Afonso falou primeiro. "Sua voz é firme, grave. Acho que não precisamos de apresentações." As palavras caíram sobre o salão como um copo de licor forte, silenciando todos à espera do que viria. A mente de Inês rodopiava. Não, ele não podia. Mas Afonso seguia sereno, como se estivesse apenas executando um plano. Ele voltou-se para ela e em seguida para o público. O beijo desta noite já disse o suficiente. Um novo tumulto percorreu a sala. Alguns riram diante da ousadia, outros aplaudiram, cabeças se juntaram em cochichos. A maioria, porém, fitava Inês com desejo, julgamento e inveja. As pernas dela fraquejaram, e ao mesmo tempo, algo dentro dela estremecia, não só de medo, mas de uma atração inquietante. Afonso se aproximou um passo. O hálito dele era quente, com notas de carvalho e vinho tinto. Inclinou-se e sussurrou, apenas para ela. "Agora estamos juntos nisto." Inês piscou, atônita. Não era ameaça, nem exatamente consolo. Soava como sentença e também como compromisso. Enquanto isso, o rumor no salão mudava de tom, do escândalo a romance. "Ah, juventude, sempre tão apaixonada", suspirou uma senhora idosa. "Nada melhor que um beijo para unir duas famílias poderosas", gargalhou um deputado. As câmeras dispararam, captando Afonso erguendo a mão de Inês como se fossem campeões. E, em meio aos aplausos, as mãos dela estavam geladas, o coração esmagado. O aplauso ecoou pelo salão como um trovão, levando embora sua última resistência. Mãos enfeitadas de diamantes, luvas de cetim, todas se juntaram numa celebração vazia. Para Inês,
Cada palma soava como um martelo de ferro cravando sua prisão. Jornalistas se empurravam para registrar o casal do destino. Um deles gritou: "Maravilhoso! Lisboa nunca esquecerá este momento." Inês cerrou os dentes. Nunca esquecerá. Sim, essa mancha a acompanharia para sempre. Mas quando tentou se afastar, Afonso inclinou-se e murmurou: "Mantém-te firme. Se mostrares fraqueza, eles vão devorar-te." Ela estremeceu. Sua voz não era de triunfo, mas fria, realista, de quem já aprendera a sobreviver entre lobos. Isso só aumentava sua raiva. Quem lhe dera o direito de transformar sua rebelião em vitória dele? Seu pai, enfim, tomou a palavra. Levantou a taça de vinho, o sorriso largo quase rasgando o rosto. Muito bem, muito bem. Parece que os nossos jovens decidiram surpreender-nos com o anúncio." Risos nervosos se espalharam, mas todos sabiam. Era apenas uma tentativa de controlar a situação. Beatriz, a mãe, permanecia imóvel, o leque esmagado em sua mão, os dedos lívidos. O sangue de Inês fervia. O que acabara de acontecer? Em minutos, passara de rebelde a noiva perfeita. E aquele homem, Afonso Moreira, havia transformado seu ato de resistência em espetáculo impecável. Ele ergueu sua mão novamente mais alto, sob a luz dos cristais, fazendo as alianças douradas reluzirem. Sua voz ressoou pelo salão. Não são discursos que constroem alianças, são gestos. E este gesto mostra o futuro que escolhemos. Explodiram aplausos. Homens gritavam: "Bravo!" Mulheres choravam de emoção. Repórteres escreviam freneticamente, convencidos de assistir a um amor épico. Inês tentou soltar-se, mas Afonso segurou firme. Não com violência, mas com determinação. Em público, não tens escolha. O ódio subiu-lhe ao peito. "Liberta-me", sussurrou entre dentes. Afonso inclinou-se, os lábios roçando sua orelha. "Quanto mais lutares agora, mais convincente parecerá que estás apaixonada." Ela congelou. Ele não tremia, não hesitava. Estava conduzindo o jogo, cada movimento calculado. A festa prosseguiu. Convidados se aproximavam para cumprimentar. "Parabéns, que casal magnífico. Beijo digno da realeza." As palavras soavam como ácido nos ouvidos de Inês. Seu sorriso era de pedra. Sua mão, ainda presa à de Afonso, uma algema. Finalmente, conseguiram escapar para um corredor lateral que levava ao terraço. Lá, Inês arrancou a mão e se virou para ele. "Por que fizeste isto? Transformaste a minha única escolha em prisão." Afonso apoiou-se na coluna de pedra. Olhar sereno, voz controlada. "Se eu não tivesse assumido, teria saído daqui marcada pela desonra. Eles não perdoariam uma mulher que beija um estranho em público. Fiz de ti noiva, em vez de escândalo." Inês abriu a boca para retrucar, mas engasgou. Uma parte dela sabia que ele tinha razão. Isso não diminuía sua raiva. O peito arfava, o olhar em chamas. "Não penses que vou aceitar isto sem lutar." Afonso esboçou um sorriso breve, meio cínico, meio compreensivo. "Então a luta começa agora. Simples, cortante, definitivo." E Inês soube. A partir daquele instante, o jogo começara. E, queira ou não, ela estava presa nele com Afonso Moreira segurando as cartas. A atmosfera no Palácio da Ajuda, aos poucos voltou a uma estabilidade, mas não era paz, e sim uma trégua silenciosa. A multidão escolheu acreditar na narrativa que Afonso havia plantado em seus ouvidos. O chamado beijo de amor tornara-se o novo centro das atenções, embrulhado em papel de luxo para esconder a fissura inicial. Inês, no meio daquele palco, sentia-se como atriz forçada a representar uma peça cujo roteiro nunca lera. Observava os grupos de convidados, mulheres emocionadas, enxugando lágrimas e suspirando, um conto de fadas moderno, políticos cochichando sobre a força da aliança Duarte Moreira, jornalistas sem descanso, disparando flashes e anotando freneticamente títulos sensacionalistas para o jornal da manhã seguinte. O coração dela se contraía. Cada aplauso, cada elogio, aprofundava ainda mais sua angústia. Queria gritar que tudo não passara de um erro, que aquele beijo nada tinha de amor. Mas se o fizesse, não arruinaria apenas a si mesma, arrastaria a família inteira ao abismo.
No meio do tumulto, Afonso tomou-lhe a mão e a guiou entre a multidão. Sua postura era segura, o sorriso contido, o olhar calmo. Para os outros, era um casal perfeito. Para Inês, cada passo era como mergulhar mais fundo na teia que ela mesma havia disparado. Henrique aproximou-se. O sorriso rígido, mas a voz saía como veneno entre dentes. O que foi isto, Inês? Percebes o que fizeste? Ela estremeceu, pronta para responder, mas Afonso a interrompeu. Firme, foi a prova de que esta união já começou. Não há volta atrás. Henrique parou. Seus olhos brilharam como lâminas ao fitar o rapaz, mas em seguida acenou lentamente. Percebera, Afonso não só salvara os Duarte do escândalo, como também tomara o controle do jogo. Beatriz reagiu diferente. A mãe encarava a filha com olhos marejados, como se suplicasse: não destruas tudo, Inês, deixa estar. A pressão de todos os lados a sufocava. Sua rebeldia, o único gesto de voz própria, fora transformada por Afonso em corrente. Ele inclinou-se e sussurrou, a voz baixa e cortante: não foste tu que me escolheste, mas ao beijar-me, escolheste este destino. Inês fechou os olhos com força. A sentença soava como uma condenação sem apelação. O aplauso prosseguia, interminável. Sob a luz dourada de centenas de velas, ela via bocas sorridentes e olhos brilhando, não de emoção verdadeira, mas de voracidade. Para todos, aquilo era espetáculo, material para conversas de salão e primeiras páginas. Um jornalista já corria para redigir a manchete: beijo inesperado sela a união Duarte Moreira. Outros permaneciam disparando fotos, capturando cada gesto do casal apaixonado. Inês sentia-se devorada pelos flashes, cada clarão arrancando-lhe um pedaço da alma. Beatriz, à distância, enxugava lágrimas com um lenço de renda. Para ela, tudo estava resolvido. O que fora quase arruinado, Afonso salvara com brilhantismo. Seus olhos voltavam-se para o rapaz com gratidão e respeito, e para a filha com censura. Por que não foste dócil desde o início, Inês? Henrique, por sua vez, desceu do palco e apertou a mão de Afonso com força. O olhar em chamas, mas a voz firme, ecoou: excelente. Um gesto que fala mais alto que 1000 discursos. Olive. O público respondeu com nova onda de palmas. Não viam apenas romance, mas poder. A união de duas casas dominantes. As dúvidas, os murmúrios, a vergonha, tudo fora convertido em prova de destino. Inês quis gritar: não é destino, é prisão. Mas sua boca permaneceu fechada, o sorriso forçado colado como máscara. Sua mão na de Afonso estava fria, presa. Ele inclinou-se outra vez, sussurrando em tom metálico: agora cada olhar está sobre nós. Quanto mais lutares, mais forte será a corrente. Mantém-te ereta, Inês. Eles já acreditam. Ela o fitou com olhos em chamas. Ele não desviou. No fundo do olhar dele havia algo indecifrável, não pura arrogância, nem só triunfo. Algo mais profundo, como se ele também tivesse se trancado na mesma jaula. Quando a festa se aproximava do fim, convidados vieram em enxames. Apertos de mão, elogios, promessas de negócios. Henrique brilhava de orgulho. Beatriz sorria realizada. Inês, ao contrário, era apenas uma boneca de porcelana, movida pelas mãos dos outros. Somente ao deixarem o salão e entrarem num corredor silencioso que levava ao jardim dos fundos, Inês pôde respirar sem perfumes enjoativos e vinho. Virou-se bruscamente para ele, a voz trêmula, mas cortante: transformaste o meu grito de liberdade em corrente. Salvei-me beijando um estranho, mas tu não eras estranho. Eras a armadilha. Afonso parou, encarando-a. O olhar escureceu, pensativo. Respondeu devagar: talvez, mas quando me beijaste, também me prendeste. Agora não é só prisioneira. Somos dois. Inês engasgou nas palavras. Parte dela queria negar, expulsar-lo para longe. Mas outra parte ínfima reconhecia a verdade amarga. Ambos estavam presos no mesmo tabuleiro de poder. Não havia saída individual. No sopro frio da noite que atravessava o corredor de pedra, ela compreendeu. Aquele beijo de destino os acorrentara juntos numa história, sem inocência, apenas luta, feridas
e talvez algo que ainda não ousava nomear. A festa no Palácio da Ajuda prosseguia, mas a atmosfera mudara por completo. O choque inicial dera lugar à euforia. Convidados se levantavam das mesas, formavam pequenos círculos, discutiam com entusiasmo e não cessavam de lançar olhares ao casal que se tornara o centro absoluto. Afonso Moreira movia-se entre eles com calma imperturbável. Cada gesto era calculado, o sorriso discreto, a inclinação de cabeça, o olhar humilde, sem perder a autoridade. Era como um ator político veterano, transformando tudo em cena de uma peça dirigida por ele. Inês, em contraste, sentia-se acorrentada dentro do vestido branco e do aperto de mão inflexível. Sorria por reflexo, cumprimentava quem a abordava, mas sua mente se afundava num redemoinho. Cada elogio, que casal maravilhoso, era uma nova volta do ferro que lhe apertava o peito. O beijo que ela acreditara ser explosão de liberdade agora era celebrado como prova de um amor perfeito. As damas recontavam a cena em tons cada vez mais exagerados, chamando-a de ato de paixão irresistível. Os jovens aristocratas a olhavam com mistura de inveja e admiração, não só pela beleza dela, mas porque ousara conquistar, diante de todos, o coração de Afonso Moreira, algo que muitos apenas sonhavam. Henrique Duarte já recuperara o brilho. Avançava pelo salão com passo firme, apertando mãos, repetindo sempre a mesma frase. Nada poderia simbolizar melhor esta união do que aquele gesto espontâneo. Cada vez que ouvia, Inês queria gritar. Não foi espontâneo, foi desespero, mas apenas mordia os lábios e mantinha o sorriso. Beatriz, ao contrário, parecia renascer. Ria, apoiava-se nas amigas, declarava que a filha sempre fora romântica e que sabia que algo especial aconteceria esta noite. Cada mentira era uma agulha em Inês, mas ninguém percebia a verdade por trás de seus olhos vazios. Afonso a conduzia de grupo em grupo como troféu raro. Apresentava-a com voz quente e segura, sem traço de artificialidade. Permitam-me apresentar Inês Duarte, a mulher que transformou esta noite em história. O público ria, brindava, aplaudia. Inês endurecia por dentro. Não era mais pessoa de carne e emoção, mas personagem criada para satisfazer expectativas. Num instante, viu seu reflexo num espelho antigo. O rosto parecia radiante, os lábios rosados curvados na perfeição. Mas os olhos no vidro eram ocos, como os de uma boneca de porcelana trancada atrás de vitrine bela, porém imóvel. Afonso inclinou-se, murmurando com suavidade que soava como ordem. Sorri. Estão todos a olhar. Ela engoliu em seco, os lábios voltaram a se erguer. O salão irrompeu em mais aplausos, abafando os gritos que lhe rasgavam o peito. Flashes estouravam como relâmpagos em tempestade. Fotógrafos disputavam espaço, e Afonso a posicionava com destreza, colocando a mão em sua cintura com naturalidade ensaiada. Mais juntos, mais perto, isso perfeito, exclamou um deles. Ele curvou-se, a voz fria e calma roçando-lhe o ouvido. Quanto mais resistires, mais real parecerá. Dá-lhes o que querem, Inês. Ela cerrava os dentes. Sentia-se reduzida a marionete, um ornamento vivo moldado para embelezar a imagem dele. Mas não podia reagir. Se o empurrasse, viriam as manchetes de crise no noivado. Se negasse a sorrir, seria chamada de noiva arrogante. Cada opção era armadilha. Henrique aproximou-se, lançou o braço sobre os ombros deles e declarou, triunfante: amanhã, toda Lisboa só falará desta noite. Esta imagem ficará para sempre. Beatriz, quase em lágrimas, abraçou a filha e murmurou, fizeste-nos orgulhosos, minha filha. Viste como todos acreditam? As palavras eram punhalada. Inês queria gritar. Não é orgulho, é mentira. Mas a garganta estava trancada, o sorriso colado. Pouco a pouco, a multidão se dispersou em grupos menores, retomando a festa. Surgiu um raro espaço de respiro. No corredor lateral, a porta fechou atrás deles. Inês arrancou a mão, virou-se, olhos faiscando. Transformaste a minha rebelião em espetáculo. Quem te deu esse direito? Afonso recostou-se à parede de pedra, abriu um botão do paletó, olhar preso ao dela. Tu, quando me beijaste, fiz por mim, não por ti, disparou ela,
cada sílaba como martelo. Ele arqueou a sobrancelha, o sorriso breve entre desafio e cumplicidade. E mesmo assim, prendeste-me contigo. Agora, estamos no mesmo palco. Se falhares, eu caio contigo. Se brilhares, eu brilho contigo. Já não há como separar. Inês fechou os punhos. Odiava a calma dele. Odiava como transformava cada situação em vitória. Mas, no fundo, tremia diante da verdade. Tornara-se cúmplice inescapável. De longe, música e risadas voltavam a encher o corredor. Entre eles, só silêncio e a tensão de um jogo mudo. Afonso avançou, a distância encurtando-se. Sua voz, agora mais grave, soava não como ameaça, mas aviso. Queres lutar? Luta. Mas lembra-te, todos já acreditam. Cada gesto teu será lido como paixão. Quanto mais me rejeitares, mais verão amor. Inês perdeu o ar. Odiava-o por estar certo. E justamente por isso, o odiava ainda mais. A porta abriu-se de novo. A luz inundou o espaço. Convidados chamavam-nos de volta. Afonso estendeu a mão, o olhar desafiador. Vamos, minha noiva. O espetáculo continua. Inês permaneceu imóvel por segundos, o peito arfando. Então, sem escolha, pousou a mão na dele. E juntos, retornaram ao palco iluminado ao papel que toda a sociedade aguardava que desempenhassem. Os sinos do mosteiro dos Jerônimos soavam graves, imponentes, como se viessem ecoando de séculos atrás, emprestando à manhã lisboeta um ar sagrado. Na praça diante do convento, filas de carros de luxo avançavam lentamente. Dos veículos desciam convidados em vestidos de gala, capas e ternos impecáveis, exibindo rostos radiantes, como se estivessem prestes a presenciar um marco histórico. A imprensa se amontoava dos dois lados da entrada, câmeras erguidas, microfones estendidos, flashes ofuscantes. Manchetes já estavam prontas. O beijo que virou casamento, a união mais poderosa do ano. E atrás deles, populares curiosos se reuniam, ansiosos para vislumbrar os noivos mais comentados de Lisboa. Dentro, o mosteiro resplandecia como nunca. Os bancos cobertos de tecido branco, o corredor ladeado por centenas de lírios e rosas brancas, cujo perfume intenso enchia o ar. O teto gótico, altíssimo, deixava a luz atravessar os vitrais, projetando arco, íris sagrados sobre o mármore. Mas na sala reservada à noiva, reinava outra atmosfera. Inês estava sentada diante do espelho, as mãos trêmulas repousando sobre o pesado vestido. A cauda longa, como uma onda de mar, parecia empurrar-la inexoravelmente para o destino. O rosto impecável, olhos marcados, pele de porcelana, lábios rubros delicados, mas os olhos refletidos no vidro denunciavam cansaço, sombra, resignação. Beatriz entrou sorridente, pousou a mão sobre o ombro da filha. És a noiva mais bela que Lisboa já viu. Inês mordeu os lábios, em silêncio. O elogio, em vez de consolo, soava vazio. A beleza dela não era celebrada. Era exibida como troféu do poder de duas casas. Logo após, Henrique surgiu. Terno escuro, gravata austera. O olhar avaliava a filha como quem inspeciona uma joia rara, impecável, sem falha. Um aceno satisfeito, um sorriso duro. Está pronta. Não podemos falhar. As palavras caíram sobre Inês como sentença. Não era pessoa, mas peça de um plano. A marcha nupcial começou. As damas ajeitaram a cauda. As portas se abriram. Todos os olhos recaíram sobre ela. Inês respirou fundo e avançou. Cada passo ressoava no piso frio. Cada olhar era a corrente invisível que a acorrentava. Ao erguer o rosto, viu Afonso no altar. Postura ereta, terno negro, o olhar fixo nela. Não sorria, não exibia triunfo. Seu olhar era pesado, insondável. Naquele instante, Inês não sabia se devia temê-lo ou encontrar consolo. A música encheu a nave, o órgão vibrando nas abóbadas como se suas notas amarrassem seus pés. A cada passo, Inês sentia-se abandonar o último resquício de liberdade. Os convidados levantavam-se, os rostos iluminados de admiração. Não viam suas mãos trêmulas, nem ouviam o coração acelerado. Só enxergavam a princesa Duarte, entrando no conto de fadas que a elite portuguesa tanto desejava. No altar, Afonso a esperava. Seu olhar negro,
a segurava como imã. Inês repetia para si mesma que devia odiar-lo, culpá-lo por transformar rebeldia em espetáculo. Mas quando ele estendeu a mão, forte e quente, ela não conseguiu recusar. Lado a lado diante do altar, ouviram a voz grave do padre, as orações ancestrais soando como novas correntes ao redor do coração de Inês. Chegou a hora da promessa. Aceitas este homem como teu legítimo esposo, para o amar e respeitar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte vos separe. O silêncio caiu. As câmeras apontadas, os pais na primeira fila, a sociedade inteira exigindo resposta. Por um instante, Inês quis gritar não, quis largar o buquê e fugir do mosteiro, buscar outra vida. Mas o olhar de Afonso a prendia. Ele apertou sua mão de leve não como imposição, mas como lembrança muda. Não estás sozinha. Oh! As lágrimas lhe ardiam nos olhos. A voz tremeu, mas saiu. Sem. O aplauso explodiu. Os sinos repicaram. O júbilo encheu cada arco de pedra. Para os convidados, era um pacto sagrado, prova de amor. Para Inês, uma sentença sem apelação. Quando o padre os declarou marido e mulher, Afonso inclinou-se e a beijou. Não foi o beijo frio que ela temia, breve, mas suave, quente, confundindo-lhe os sentidos. Por um instante, ela sentiu o hálito dele, notas de carvalho e vinho, uma vaga sensação de segurança. Mas logo recuou, furiosa consigo mesma. Como ousava vacilar diante do carcereiro? Lá fora, pétalas brancas caíam sobre eles. O povo aplaudia, fogos estouravam, a imprensa avançava. A imagem do casal, de mãos dadas e lábios unidos, virava símbolo. Sob o véu, Inês engoliu o desespero. Sabia, sua vida agora pertencia a uma peça que nunca escolhera. No interior da carruagem, ela virou o rosto, murmurando com a voz embargada: conseguiste o que querias. Afonso não a encarou. Respondeu baixo: rouco, achas mesmo que eu queria isto? Para mim também é prisão. Inês se sobressaltou, olhando-o. Mas ele já desviara o olhar para a janela, o cansaço cobrindo-lhe o semblante. E naquele instante, ela compreendeu. Talvez ambos fossem apenas vítimas da mesma partida de xadrez. O solar Moreira surgiu após a curva da estrada de pedra, erguido sobre a colina com vista para o Tejo. A mansão de pedra branca, telhado vermelho escuro e janelas largas iluminadas, parecia um castelo moderno, imponente, luxuoso e frio. Do interior da carruagem, Inês contemplava o cenário com o coração apertado. Aquele seria seu lar, a partir de agora, mas para ela era apenas uma prisão dourada. Os portões de ferro se abriram e a comitiva avançou sobre o pátio de mármore. Criados alinhavam-se em reverência. Afonso desceu primeiro, a silhueta alta projetando sombra nos degraus. Estendeu-lhe a mão, convidando-a a sair. Ela hesitou por um instante, depois depositou a mão na dele e desceu. O leve aplauso do séquito ecoou como parte de um espetáculo. Dentro, corredores se alongavam, paredes ornadas com pinturas, piso de madeira polida. O ar misturava o aroma de carvalho envelhecido e lavanda. A cada passo, o som dos saltos de Inês reverberava, repetindo-lhe a pergunta muda: como vou viver aqui? Naquela noite, após um jantar íntimo apenas para familiares próximos, Afonso conduziu Inês até o vasto salão, onde o fogo crepitava na lareira. Sentaram-se frente a frente, separados como dois adversários em lados opostos de um tabuleiro. Ele quebrou o silêncio. Precisamos ser claros, Inês. Sei que não escolheste este casamento. Nem eu. Mas agora estamos nele. Fingir que podemos fugir só tornará as correntes mais pesadas. Inês ergueu o rosto, os olhos faiscando. E o que propões? Que eu aceite ser tua prisioneira de luxo. Ele balançou a cabeça. Não, proponho um pacto. Em público, seremos perfeitos mãos dadas, sorrisos, cumplicidade. Assim, protegemos a tua imagem e a minha. Mas dentro destas paredes, fez uma pausa, o olhar suavizando. Terás liberdade. Não vou impor nada. O coração dela vacilou. Não esperava tais palavras de um herdeiro frio como Afonso. Ainda assim, a desconfiança latejou. Seria apenas outra forma de controle? Ela riu seca, amarga. Um teatro, então. Uma peça encenada.
Afonso sustentou-lhe o olhar. Firme. Não, não é só teatro. É palco. A diferença é que podemos escolher se os bastidores serão guerra ou trégua. O silêncio retomou o salão, pesado. Para Inês, aquelas palavras soavam tanto como desafio, quanto como oportunidade. O fogo estalava, projetando sombras longas pelas paredes grossas. Ela endireitou o corpo, as mãos crispadas no vestido, como se estivesse encurralada num palco não escolhido. E se eu não aceitar esse pacto? A voz dela tremeu, mas saiu afiada. Afonso recostou-se, braços cruzados, olhos fixos nela. Não ameaçadores, mas inescapáveis. Então viveremos em guerra. E acredita, Inês, uma guerra constante consome mais rápido do que as correntes. Ela emudeceu. Pela primeira vez, captou na voz dele uma exaustão verdadeira, como se também odiasse as correntes que o prendiam. Riu-se novamente. És um bom estrategista. Até as minhas opções parecem vitórias tuas. Ele esboçou um sorriso breve, sem arrogância, apenas de quem se habituou a sobreviver em jogos de poder. Não quero vitórias, quero paz. A palavra atingiu Inês como nota dissonante em meio à sinfonia de cálculos. Paz. Le ventus, fouettait à janela. O luar iluminava as roseiras e os caminhos de cascalho branco. Para ela, não era romântico, mas labirinto sem saída. Esta casa parece um palácio, mas para mim é uma prisão de luxo, murmurou, sem saber se queria ser ouvida. A voz de Afonso chuchou atrás, grave, para mim também. Ela girou bruscamente. Na luz da lareira, viu-lhe o rosto marcado por fadiga, uma fissura na coraça de gelo. Percebeu então, por trás do controle, ele também era prisioneiro. O silêncio prolongou-se até que ele se ergueu, aproximando-se sem ultrapassar o limite. Pensa no pacto. Não precisas responder hoje, mas lembra-te, o palco já está montado e todos acreditam na peça. O que faremos nos bastidores só depende de nós. Inês mordeu o lábio, o coração em tumulto. As palavras ecoaram como ameaça e convite ao mesmo tempo. Naquela noite, sozinha no quarto vasto, deitada no leito rendado, Inês sentiu-se pequena no espaço opulento. Mas não era o vento que zunia além das janelas que a assombrava, e sim o que ele dissera: quero paz. Por um instante fugaz perguntou-se, será que aquele que ela via como corrente também ansiava pela mesma liberdade que ela? Na manhã seguinte, Lisboa despertou sob um céu cristalino. O sol inundava a Praça do Comércio, refletindo-se nas colunas brancas que brilhavam como mármore polido. Os jornais já estavam espalhados pelas bancas, fotos deles no altar, o beijo nos degraus do mosteiro, a mão erguida em triunfo. Manchetes estrondosas estampavam as capas. O casal do ano, um beijo que mudou destinos. Nas imagens, Inês via uma jovem sorridente, olhos cintilantes de paixão. Mas diante do espelho, ao amanhecer, ela não reconhecia aquela mulher. O rosto nas páginas era apenas construção das câmeras e da mentira, um personagem fabricado por Afonso e pela sociedade. Nesse mesmo dia, compareceram juntos a um chá oferecido pelo prefeito de Lisboa. Afonso caminhava confiante, o braço dela preso ao seu, o sorriso medido na dose exata. Os elogios caíam como chuva. Que casal elegante! Nunca vi tanta química. Nasceram um para o outro. Inês respondia com sorrisos, os lábios ardendo de tanto forçar a curva artificial. Mas, em meio às cortinas de palavras, percebia o olhar de Afonso pousar sobre ela não para vigiá-la, nem para impor, mas como quem buscava ler o que ela realmente sentia. Num instante desconfortável, atrapalhou-se com um garfo francês para a sobremesa. Velhos medos despertaram, risadinhas cruéis, olhares de escárnio, como nos bailes da infância. Antes que o erro fosse notado, Afonso tocou-lhe suavemente a mão, corrigindo o gesto. Não disse nada, apenas murmurou baixo: não precisas fingir ser alguém que não és. Ela congelou. Não havia ironia nem censura, só um lembrete simples. Por uma fração de segundo, a muralha de gelo entre eles pareceu rachar. À noite, no regresso ao solar Moreira, o jantar decorreu em silêncio. Mas já não era a quietude tensa de inimigos, e sim uma pausa estranha, quase escuta, como se ambos estivessem atentos à respiração do outro. Inês levantou os olhos e flagrou Afonso encarando o vinho com um cansaço raro,
ausente em suas exibições públicas. Ela percebeu, por trás da máscara impecável, também havia rachaduras, e não sabia se devia sentir alívio ou temor. Os dias seguintes desenrolaram-se nesse compasso ambíguo. De dia, formavam o casal perfeito, mãos entrelaçadas em recepções luxuosas, sorrisos trocados diante das câmeras, olhares que o mundo lia como cumplicidade. A imprensa os coroava de o casal de ouro. À noite, porém, ao fecharem-se as portas da mansão, restavam dois estranhos sob o mesmo teto. Refeições silenciosas, corredores longos ecoando passos solitários. Para Inês, o solar parecia um labirinto de pedra, belo, mas gelado. Não separava apenas aposentos, mas também corações. E, ainda assim, fissuras surgiam. Num evento beneficente, Afonso sussurrou uma piada sobre o traje berrante de um político. Inês não conteve a risada. O som escapou límpido, surpreendendo a si mesma. Apressou-se em abafar a boca, mas Afonso apenas sorriu leve, guardando o som como um tesouro. Noutra noite, quando a mansão mergulhou em escuridão por uma queda de energia, Inês avançava tateando pelo corredor. O salto escorregou no tapete e ela quase caiu. De repente, braços firmes a envolveram pela cintura, sustentando-a. O calor da respiração dele roçou seu ouvido. Cuidado, não quero que te magoes. O coração dela disparou. No breu, a proximidade os isolava num mundo só deles. Quando as luzes voltaram, ele se afastou rápido, como se nada houvesse, mas o peso de suas mãos ainda queimava na pele dela, e o fantasma do instante a acompanhou noite adentro. Ela repetia para si: preciso odiá-lo, preciso lembrar que ele é a corrente. Mas esses instantes, essas brechas na máscara dele a abalavam. E se por trás do aço, Afonso Moreira também buscava algo, liberdade, ou talvez, quem sabe, ela. Na escuridão do solar, deitada desperta, Inês escutava o vento nas janelas altas. Pela primeira vez, temeu a si mesma. Teria forças para sustentar o ódio quando o coração começava a trair a razão. Nos dias que se seguiram, o solar Moreira revelou a Inês toda a sua beleza e toda a sua sombra. De dia, o sol entrava pelos imensos vitrais, dourando o piso de madeira e os quadros antigos como se fossem peças vivas de um museu. À noite, sob os candelabros, os corredores tornavam-se um labirinto sombrio, embalado pelo uivar do vento através das janelas altas. Inês vagava em busca de respiro. A biblioteca, abarrotada de volumes raros, parecia ordenada demais para quem realmente amasse os livros. A sala de música guardava um piano italiano coberto de pó, as notas ressoando solitárias no espaço vazio. Até o jardim de rosas, impecavelmente aparado, soava artificial, como pintura estática e moldurada. E em cada errância, ela acabava cruzando com Afonso. Às vezes, de repente, na biblioteca, examinando pastas, na varanda, observando o tejo, ou na sala de música, onde surpreendeu Inês dedilhando teclas em segredo. Nessas ocasiões, trocavam apenas acenos curtos, como dois estranhos dividindo o mesmo castelo. Mas pequenos momentos começaram a romper a distância. Numa noite, num jantar íntimo dos Moreira, Inês atrapalhou-se ao servir o vinho. O cristal quase transbordou, os dedos tremiam. Antes do desastre, Afonso segurou-lhe o pulso com firmeza, estabilizando o gesto. Não sorriu, não censurou. Devagar. Não precisas impressionar ninguém aqui. Ela ergueu os olhos. Naquele olhar, não havia arrogância de herdeiro, mas um esforço silencioso para poupar, lá da humilhação. No dia seguinte, num encontro em Sintra, Inês fugiu ao jardim e sentou-se à sombra de uma laranjeira. Afonso a encontrou. Sentou-se ao lado no banco de pedra, sem uma palavra. Apenas o farfalhar das folhas e o perfume cítrico no ar. Estranhamente, o silêncio não a sufocou, foi leve, quase cúmplice. A verdadeira mudança veio em Alentejo. A família propôs dias no vinhedo dos Moreira para unir o jovem casal. Sem fotógrafos, sem plateia, apenas vinhas a perder de vista, casas caiadas de branco e o vento livre. Ali, Inês descobriu outro Afonso. Ele arregaçava as mangas, colhia uvas ao lado dos trabalhadores, ria de histórias de infância. Numa tarde chuvosa,
Ao falhar em acender uma vela com o isqueiro, arrancou de Inês uma gargalhada espontânea. Surpreso, riu com ela, e o sorriso despretensioso dele abalou o coração dela. Na varanda, sob a chuva, trouxe 2 chávenas de café fumegante. Surpresa? Perguntou, ao ver o espanto dela. Nunca imaginei que soubesses preparar café. Ele riu baixo. Sei fazer mais do que imaginas, Inês. Pela primeira vez, ela não soube se respondia com ironia ou franqueza. O coração já batia em compasso novo. Nos campos roxos de uvas maduras, Inês tropeçava, o vestido preso nos ramos, os sapatos manchados de terra. Tentava soltar um cacho quando a voz dele soou atrás. Se continuares assim, vais destruir a vinha inteira. Antes que ela reagisse, a mão dele cobriu a dela, guiando o gesto, natural, sem imposição. O calor atravessou-lhe a pele. Devagar, é como música, cada movimento tem o seu ritmo. Ela permaneceu em silêncio, o coração acelerado. Quando ele recuou, o calor ficou, queimando-lhe a memória. Mais tarde, no caminho enlameado após a chuva, escorregou. Afonso a segurou pela cintura, firme, o corpo colado ao dela. Por um instante, o ar era só respiração contra respiração. Já disse que não quero que te magoes. Ela o afastou, o rosto em chamas. Não penses que isto muda alguma coisa. Ele não respondeu. Apenas um sorriso leve, enigmático, como se lesse nos olhos dela a contradição. De volta ao solar, as lembranças do Alentejo a perseguiam. O café partilhado, o riso sob a chuva, o toque na vinha. Irritava-se consigo mesma por deixar o coração vacilar. Numa noite, a mansão mergulhou em escuridão. Inês tateava em busca de velas quando tropeçou no tapete. Mais uma vez, os braços de Afonso a ampararam. A proximidade revelava o pulsar do peito dele, forte contra o dela. Na penumbra, a voz grave dele rompeu como confissão. Sabes, Inês, quanto mais luto contra isto, mais percebo que estás a mudar tudo. Ela estremeceu. Quis perguntar, mudar o quê? Mas calou-se, porque temia a resposta. A chama da vela acendeu-se, afastando as sombras. Inês desviou o olhar, mas o coração já não podia desviar-se. Sabia. Uma semente germinara no escuro, e mesmo que negasse, crescia a cada dia. A noite de gala beneficente teve lugar num dos clubes mais antigos de Lisboa. Os lustres de cristal derramavam luz radiante sobre o mármore do salão de baile. Senhores e damas em trajes luxuosos brindavam e conversavam, compondo um quadro de esplendor perfeito. Inês surgiu num vestido de seda azul safira, que fazia seus olhos parecerem ainda mais profundos. Ao descer a escadaria de braços dados com Afonso, um murmúrio percorreu a multidão. Que casal magnífico! Os jornalistas disputavam espaço. Flashes disparavam sem cessar. Afonso inclinou-se e murmurou-lhe ao ouvido. Estás deslumbrante esta noite. A simplicidade da frase, somada à sinceridade da voz dele, fez o coração de Inês estremecer. Tentou manter a expressão calma, mas o canto dos lábios traiu-lhe um leve tremor. Durante a festa, eram o centro das atenções. Dançaram sob os holofotes, brindaram diante das câmeras, sorriram aos convidados. Mas de um canto da sala, Inês percebeu outro olhar incisivo, calculado. Uma mulher alta, de cabelos negros e lábios vermelhos, se aproximava com confiança felina. Ela esperou até que Afonso se afastasse para cumprimentar parceiros de negócios. Então inclinou-se para Inês, a voz doce como mel, mas cada palavra gotejando veneno. Então, és a nova senhora Moreira. Deve ser difícil, não? Viver na sombra de alguém que nunca será verdadeiramente teu. Inês relou. Do que está a falar? Perguntou em tom baixo. A mulher ergueu a taça, um sorriso vitorioso iluminando o olhar. Dizem que o coração de Afonso nunca foi livre. Há uma história antiga, e histórias assim nunca morrem. Ezi. E afastou-se, deixando Inês imóvel, o peito apertado. As palavras ecoavam. Nunca será teu de verdade. Quando Afonso retornou, trazendo consigo o sorriso social impecável, o coração dela pesava. Tudo o que começava a florescer ternura, expectativa tremia agora diante da sombra do ciúme. A música embalava os casais em giros pelo salão, vestidos roçando o mármore. Inês, à margem, seguia com os olhos Afonso.
Ele falava com investidores quando, de repente, a mulher dos lábios vermelhos reapareceu ao lado dele. Inclinou-se, sussurrou-lhe algo ao ouvido. Ele sorriu breve, contido, mas para Inês foi como punhal. Cada palavra dita antes transformava-se em flecha, cravando mais fundo. Dentro dela, uma voz gritava: ele pertence a outra. Sempre pertenceu. Quando Afonso voltou-se para procurar lá, encontrou apenas a máscara fria que ela erguera. Estás a divertir-te sem mim? Lançou ela, a voz afiada. Ele franziu o senho, surpreso. Do que estás a falar? Inês não respondeu. Apenas o fitou com olhos ardentes, misto de dor e fúria. Por alguns segundos, todo o salão desapareceu, restaram apenas dois seres. Um escondendo segredos, o outro sendo devorado pelo ciúme. Afonso pousou a taça, baixou a voz. Inês, se te deixares guiar por rumores, nunca sairemos deste labirinto. Ela riu breve, amarga. Talvez o labirinto já seja a tua vida, Afonso. E eu, apenas mais uma peça nele. Ele silenciou, os olhos escurecendo. Ao invés de discutir, virou-se e se afastou, deixando-a sozinha no meio da música e dos olhares curiosos. No regresso ao Solar Moreira, a carruagem avançava lentamente pelas ruas molhadas. Nenhum dos dois disse palavra. Inês observava as luzes douradas refletidas na calçada. Afonso, ao lado, cerrava o punho em silêncio. A distância entre eles se erguia como muralha tão densa quanto as paredes da própria mansão. Inês sabia, deixara o ciúme dominá-la, mas também não podia negar a verdade oculta, só sentia o peso da perda porque, sem perceber, começara a desejar. E era justamente esse desejo que tornava o medo insuportável. Os dias após a gala pesavam no Solar Moreira como neblina espessa. Inês e Afonso moviam-se como sombras paralelas, jantavam na mesma mesa sem trocar palavras. Cruzavam-se nos corredores como estranhos, fechavam as portas dos quartos como muralhas contra qualquer som. Inês refugiava-se na biblioteca, fingindo ler. Mas os olhos não acompanhavam as linhas, a mente rodopiava em torno da mulher de lábios vermelhos, do sorriso breve de Afonso. Cada lembrança lhe apertava o peito como se fosse traição, e ao mesmo tempo a razão sussurrava: só sofres porque te importas, só te importas porque já começaste a amar. Ela sacudia a cabeça, negando, mas a verdade pulsava. Numa noite, a família Moreira reuniu-se no solar para um jantar em celebração. Inês trajava marfim, a luz do lustre tornando-a luminosa, mas por dentro estava cansada, o peso sobre os ombros quase insuportável. Brindes, risadas, elogios encheram o salão. O casal perfeito. Um amor escrito pelo destino. Inês mantinha o sorriso frágil, enquanto ouvia cochichos venenosos à mesa vizinha. Ela não tem estatura para ser uma Moreira. Todos sabem que Afonso já teve outra. Será que dura? O sangue lhe gelou. As mãos cerraram sob a toalha. A vergonha queimava-lhe a pele. Então Afonso ergueu-se. Erguendo a taça, a voz grave e firme ecoou: quero dizer algo, aqui e agora. Não me importam rumores nem insinuações. A verdade é simples. Inês não é apenas a minha esposa por contrato. Ela é a razão pela qual acredito que ainda é possível recomeçar. O silêncio caiu, pesado, olhares fixos. Depois aplausos tímidos até explodirem em aclamação. Inês permaneceu imóvel, o coração martelando. Ele dissera aquilo diante de todos, não como manobra, não como espetáculo de poder, mas como declaração nua. Mais tarde, ao fim da festa, ela refugiou-se num corredor escuro, ainda trêmula. Afonso a seguiu, os olhos intensos, ansiosos. Não precisavas ter ouvido nada daquilo, mas eu não podia calar. Ela o encarou, a voz trêmula. Por quê? Por que disseste isso? Ele avançou um passo, olhar penetrante. Porque é verdade. Porque já não consigo fingir que não sinto. As defesas dela vacilaram, ruindo sob o peso da confissão. E se eu não acreditar? Sussurrou. Ele inclinou-se, próximo o bastante, para cada palavra vibrar no ar entre eles. Então vou provar. Não com promessas, mas com tudo o que sou. O corredor mergulhou em silêncio, apenas o vento ressoava nas janelas altas. Inês desviou o rosto, lágrimas reluzindo.
A vida inteira sonhara com liberdade, mas agora, diante dele, o coração clamava por outra coisa, amor e a esperança frágil de que fosse real. Não posso, Afonso, murmurou quebrada. Passei a vida a lutar contra correntes. Como posso entregar-me a mais uma? Ele avançou de novo. Não havia orgulho gelado no olhar, apenas verdade ardente. Isto não é corrente, é escolha. Pela primeira vez, eu escolho. E escolho-te a ti. Ela tremeu. Camadas de rancor, noites de ódio, juramentos de resistência, tudo se despedaçava diante da batida descompassada do coração. E se eu tiver medo? Medo de acreditar e perder? Ele tomou a mão dela e a colocou sobre o peito. O ritmo dele pulsava firme, vulnerável. Então teme comigo, mas não fujas, porque se fugires, nunca saberemos o que poderia ter sido. Uma lágrima rolou pela face de Inês. Um aceno leve, trêmulo, rompeu as correntes invisíveis. Afonso a envolveu nos braços. Não havia plateia, não havia cena, só dois prisioneiros do destino escolhendo. Por fim, render-se um ao outro. O beijo que seguiu não era rebelião, nem teatro. Era entrega, ardente, urgente, mas também terno, marcado por medo e esperança misturados. Ao afastarem-se, ela apoiou a testa na dele, ofegante, os olhos brilhando. Talvez este casamento tenha começado como mentira, mas já não consigo negar. Tornou-se a minha verdade. Afonso sorriu, aliviado e comovido. A nossa verdade. Naquela noite, o solar Moreira deixou de ser prisão. As paredes antes frias tornaram-se abrigo. Pois Inês, pela primeira vez, descobriu que liberdade não era fuga, era escolher. E ela escolhera amar, mesmo que o amor tivesse nascido das correntes. Na manhã seguinte, sob o sol iluminando o jardim de rosas, repórteres capturaram a imagem do casal ao sair juntos. De mãos dadas, sorrisos radiantes, mas desta vez não havia câmeras a ditar porque era real. Assim, de um beijo rebelde numa noite de gala, de um contrato sem alma, Inês e Afonso encontraram o que jamais imaginaram, o amor verdadeiro. E a história fechou-se em círculo, das correntes à escolha, da mentira à verdade, do beijo de rebelião ao beijo de amor.